Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que me seguem aqui no YouTube. Eu sou o professor Fernando Henrique, professor de Teologia do Instituto Teológico Gamaliel, e eu estou aqui nesta manhã para continuar com você o nosso estudo a respeito dos 70 anos do cativeiro na Babilônia. Abra comigo as vossas Bíblias no segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 36, nos seus versículos de número 20 e 21, que diz assim: Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia todos aqueles que sobreviveram à espada do seu exército, a fim de lhe servirem e a seus descendentes como escravos, até os tempos do Império Persa. Tudo isso em cumprimento à palavra de Yahvé, o Senhor, profetizada pela boca do profeta Jeremias. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completassem. Muito bem, irmãos, após a morte do rei Salomão, Salomão morre com 60 anos de idade. O povo do Senhor, ele se dividiu. O templo de Salomão, que Salomão construiu, era todo revestido de ouro. Quando Salomão morre, o povo se divide, uma parte vai para o norte, outra parte vai para o sul. O povo começa a se corromper, o povo começa a pecar contra o Senhor, e Deus os entrega nas mãos do rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, e ali eles vão passar 70 anos em cativeiro. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele cerca Jerusalém com rampas de ataque. A Bíblia diz que ele vai destruir os muros de Jerusalém, vai incendiar o templo do Senhor que Salomão havia construído. Era um templo todo revestido de ouro, e o ouro na Bíblia fala da glória de Deus. Mas tudo isso acontece porque o povo se afastou do Senhor, porque o povo estava pecando contra o Senhor, o povo estava prevaricando contra o Senhor. E o povo se esqueceu das leis que o Senhor havia entregado para Moisés. E o povo tinha que seguir essas leis. Eram 603 leis, 365 mandamentos negativos que o povo não podia fazer e 248 mandamentos positivos que o homem podia fazer. O que vai acontecer? Deus, em Êxodo capítulo de número 25, Deus dá uma ordem para Moisés e para o povo. E a seguinte ordem era que o povo deveria trabalhar durante 6 anos inteiros, plantar e colher as suas plantações. E no 7º ano o povo tinha que descansar e deixar a terra descansar também. Nesse 7º ano, nesse 1 ano em que a terra descansava, em que o povo descansava, Deus cuidava do povo. Deus fazia que a terra desse alimento para o povo, até mesmo as coisas que aquele povo não plantava, Deus fazia a terra gerar esses alimentos para poder alimentar o povo. Ou seja, o povo não plantava melancia. No 7º ano, Deus fazia a terra da melancia para alimentar esse povo. Deus manifestava o seu poder, Deus manifestava a sua glória, Deus manifestava o seu milagre para poder cuidar desse povo. Mas o povo começou a desobedecer às leis do Senhor. O povo começou a desobedecer a palavra do Senhor. Eles vão começar a pecar contra Deus. E quando o povo começa a pecar contra Deus, eles vão trabalhar durante muitos anos sem parar.
sem deixar a terra descansar. Eles vão trabalhar 490 anos sem descansar, sem deixar a terra descansar. Então Deus vai começar a levantar profetas para profetizar para esse povo. E Deus vai levantar o profeta Jeremias, e Jeremias vai profetizar que esse povo iria para a Babilônia, que esse povo seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, e eles iriam permanecer na Babilônia como escravos por um tempo de 70 anos. A Bíblia diz que aqueles que conseguiram fugir da espada do exército do rei Nabucodonosor, esses que conseguiram fugir foram levados como escravos para a Babilônia. Porém, houve 3 deportações para a Babilônia. Dessas 3 deportações, a primeira aconteceu no ano 567 a.C. Essa foi a primeira deportação para a Babilônia. A segunda deportação aconteceu no ano 578 a.C. e a terceira deportação aconteceu no ano 722 a.C. Todas essas 3 deportações demoraram 36 anos. Então, Nabucodonosor leva homens, mulheres, velhos, crianças, jovens. Nabucodonosor leva todas essas pessoas para o reino da Babilônia. Na Babilônia havia 2 muros de 107 metros de altura por 24 metros de largura, e esses muros, os seus alicerces, tinham 12 metros de profundidade. Na Babilônia, os caldeus adoravam diversos deuses, mas o principal deus da Babilônia era Marduk, também chamado de Merodach. E os caldeus acreditavam que quando Merodach falava, saía fogo da sua boca. Na frente da estátua de Marduk tinha uma mesa com alimentos, porque os caldeus acreditavam que Marduk iria se alimentar com aqueles alimentos, mas uma estátua vai comer? Uma estátua vai se alimentar? Não, mas os caldeus acreditavam que Marduk iria se alimentar daquela mesa. Na Babilônia havia 53 templos pagãos. Também na Babilônia havia 180 altares pagãos. Nesses altares, os caldeus faziam sacrifícios aos ídolos da Babilônia. Por baixo da cidade da Babilônia havia uma outra cidade, na onde eram escondidos os tesouros de guerra da Babilônia. E os escravos que desciam para esta cidade nunca mais voltavam. Eles morriam ali, porque eles não podiam retornar e contar as coisas que eles tinham visto nesta cidade. Mas a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias que quando se passassem esses 70 anos, Deus iria visitar a iniquidade do rei da Babilônia, iria trazer o seu povo de volta para a sua terra natal, ou seja, para a terra de Jerusalém. Em Isaías capítulo 45, Deus vai usar o profeta Isaías para falar a respeito do rei Ciro, que era um rei persa, que não conhecia ao Deus de Israel. Mas mesmo assim, Deus vai chamar o rei Ciro de seu ungido, de seu escolhido. E Deus fala que ele iria à frente de Ciro, endireitando os caminhos, quebrando os ferrolhos, quebrando as portas de ferro. E Ciro iria libertar o povo de Israel, e eles iriam voltar para a sua terra natal. Porém, em Daniel capítulo 5, Nabucodonosor já tinha morrido, seu neto Beltesazar já tinha assumido o trono, já tinha assumido o governo. Ele vai fazer uma festa aos seus grandes,
as pessoas importantes que viviam com ele no seu palácio. Em Daniel capítulo 5, ele vai fazer essa festa para o seu povo. E ele vai ordenar que trouxessem os utensílios que o rei Nabucodonosor havia roubado do templo de Jerusalém. E o rei da Babilônia vai começar a se embriagar com os utensílios do templo do Senhor. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Ciro, juntamente com seus soldados, eles entram na Babilônia, e naquela noite o rei da Babilônia, ele morre, e Ciro liberta o povo do Senhor, e o povo retorna para a sua terra. Também houve 3 deportações de volta para Jerusalém. A primeira deportação foi de 50.000 pessoas que retornaram com Esdras, o sumo sacerdote da nação de Israel. A segunda deportação foi de 50.000 pessoas também que retornaram com Zorobabel para Jerusalém. E a terceira deportação foi de 50.000 pessoas também que retornaram com Neemias para Jerusalém. Neemias, ele retorna com o povo, reconstrói a cidade, ele reconstrói ali o lugar na onde os seus pais estavam sepultados. Porém, a Bíblia diz no livro do profeta Ageu que o povo, eles começam a construir os alicerces do templo do Senhor. Durante 2 anos, eles vão construir aquele alicerce, vão abrir aquele alicerce. Depois, o povo começa a se preocupar com as suas casas e esquecem do templo do Senhor, esquecem da casa de Deus, e aquela construção da casa de Deus fica 16 anos parada. Eles param 16 anos com a obra do templo. Deus levanta o profeta Ageu, que estava com a idade de 80 anos, e Deus começa a animar o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, sumo sacerdote do povo. Deus começa a animar o povo, e então eles retornam para a construção daquele templo, e dentro de 4 anos, aquele povo, eles terminam de construir o templo do Senhor. E Deus fala por intermédio da boca do profeta Ageu: quem viu este templo na sua primeira glória, e quem está vendo ele agora? Porventura não é nada comparado diante dos vossos olhos? Deus estava falando do templo de Salomão, que era todo revestido de ouro e que foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O templo de Salomão era feito de ouro, construído, revestido, todo feito de ouro, mas o templo de Zorobabel era todo revestido de madeira. Os anciãos, eles estavam chorando porque estavam com saudades do templo de Salomão, mas os jovens queriam ver a glória de Deus. E Deus fala por intermédio da boca do profeta Ageu, em Ageu capítulo 2, versículo 9, Deus fala assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui nós terminamos esse estudo lindo e maravilhoso para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Espero que você aprenda com este estudo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir a nossa página aqui no YouTube e nos ajude a compartilhar também, tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço do professor Fernando e muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.